Consolidação das leis do trabalho. Paramos no capítulo 5, da rescisão, artigo 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2. Um instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Parágrafo 4. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, inciso 1, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou, inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário, quando o empregado for analfabeto. Parágrafo 5. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Parágrafo 6. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias, contados a partir do término do contrato. Parágrafo 8. A inobservância do disposto no parágrafo 6 deste artigo sujeitará o infrator a multa de 160 BTN por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. Artigo 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Artigo 477-B. Plano de demissão voluntária ou incentivada para dispensa individual, plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja a quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Artigo 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de 1 mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 1. O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como período de experiência e antes que se complete, nenhuma indenização será devida. Parágrafo 2. Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 25 dias. Parágrafo 3. Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 200 horas por mês. Parágrafo 4. Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham direito a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 5. Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto pelo interessado para a realização de seu serviço, calculando-se o valor de que seria feito durante 30 dias. Artigo 479. Nos contratos que tenham término estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá
desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador nos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1. A indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Artigo 481. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusulas asseguratórias do direito recíproco da rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Artigo 482. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a linha A, ato de improbidade; a linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento; a linha C, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço; a linha D, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; a linha E, desídia no desempenho das respectivas funções; a linha F, embriaguez habitual ou em serviço; a linha G, violação de segredo da empresa; a linha H, ato de indisciplina ou insubordinação; a linha I, abandono de emprego; a linha J, ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha K, ato lesivo da honra ou da boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha L, prática constante de jogos de azar; a linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesas por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato; a linha B, for contratado pelo empregador; a linha B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo; a linha C, correr perigo manifesto de mal considerável; a linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato; a linha E, praticar o empregador ou os seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa-fama; a linha F, o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem; a linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Parágrafo 1. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Parágrafo 2. No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Parágrafo 3. Nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. Artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa excessiva do empregador por metade. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1. Por metade, a linha A, o aviso prévio se indenizado e, a linha B, a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do tempo de serviço. Inciso 2. Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Parágrafo 1. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conduta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso 1A do artigo 20
da Lei 8036, de 11 de maio de 90, limitada até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 485. Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os artigos 477 e 497. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Parágrafo 1. Sempre que o empregador invocar a sua defesa, o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho para que, no prazo de 30 dias, alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada a autoria. Parágrafo 2. Sempre que a parte interessada firmada em documento hábil invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida a parte contrária para dentro de 3 dias falar sobre essa alegação. Parágrafo 3. Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao juiz privativo da Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos no processo comum. Capítulo 6. Do aviso prévio. Artigo 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato, deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de: inciso 1, 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Inciso 2, 30 dias ao que se perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Parágrafo 1. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Parágrafo 2. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Parágrafo 3. Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo para os efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 4. É devido o aviso prévio na despedida indireta. Parágrafo 5. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Parágrafo 6. O reajustamento salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. Artigo 488. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por 1 dia, na hipótese do inciso 1, e por 7 dias corridos, na hipótese do inciso 2 do artigo 487 desta consolidação. Artigo 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultada a aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Artigo 490. O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Artigo 491. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.
Capítulo 7, da estabilidade. Artigo 492. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido, senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior devidamente comprovadas. Parágrafo único. Considera-se como serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Artigo 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482, quando, por sua repetição ou natureza, representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Artigo 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período da suspensão. Artigo 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for um empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte. Artigo 497. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurada aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização na forma do artigo anterior.